Ele votou para continuar cobrando o imposto de renda de quem ganha menos de 5 mil reais. Ele votou para não baixar o preço dos produtos da cesta básica, que geraria uma economia de cerca de 30% no bolso de você aí, trabalhador. Ele também votou contra o governo dar desconto para quem ganha até 700 reais por integrante da família em forma de cashback. Ele votou contra tributar aqueles que ganham acima de 50 mil reais por mês e que serviria para equilibrar as contas do governo. E ele também votou contra tributar investidores que chegam a ganhar milhões de reais por ano sem botar um prego na madeira. E agora ele está muito orgulhoso, porque fez o governo recuar no monitoramento do Pix em transações que ultrapassassem 5 mil reais. Coisa que ele apoiava lá no governo passado, hein? Você vai pegar o seu celular, encostar no do outro cara e transferir o dinheiro de um para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. Será que ele mudou de opinião? Ou ele está só jogando mesmo? Quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Com a decisão, a fiscalização volta a ser como era antes. Ou seja, o valor das movimentações financeiras a partir do qual os bancos têm que reportar receita volta a ser R$2 mil por mês para a pessoa física. Olha só, aprende logo uma coisa na sua vida. Nunca confie num deputado. Deputado tem que ser tomado conta igual criança. Monitorar as transações do Pix é importante no combate ao tráfico de drogas, por exemplo. Ah, mas talvez você não seja contra esse trabalho tão dignificante, né? É importante também para monitorar a lavagem de dinheiro que acontece, por exemplo, dentro de igrejas evangélicas. Será que tem alguém da família do Nicolas envolvido com essas coisas? Ah, não, seria muita maldade pensar uma coisa dessa. Serve também para monitorar um monte de gente que recebe benefícios do governo, porque se diz incapaz, obviamente, mas trabalha informalmente e prejudica todo o sistema. Ah, tenho certeza que você conhece alguém que faz isso. Mas o deputado é contra tudo aquilo que o governo faz. Porque o interesse não é melhorar a condição do país, não. E sim criar um tumulto a fim de lançar um candidato da extrema-direita para vencer a próxima eleição. Então ele não apoia nenhuma ação benéfica desse governo de agora. E nesse sentido vale tudo. Mentir, enganar, ludibriar, mas principalmente desestabilizar a economia do país. Mas a notícia é que a Polícia Federal está no encalço dele. Ah, ele não está preocupado com isso não. Ele não fez besteira nenhuma. Mas é bom lembrar que a tampinha da China não seria taxada, foi. O problema é que a desinformação pode atentar contra a economia popular. E ao ser descoberto o envolvimento do deputado com qualquer irregularidade, esse jogo inteiro pode mudar, hein? A polícia agora vai investigar e vamos ver qual vai ser o resultado dessa história. Afinal, como se diz naquele velho ditado, quem ri por último, ri melhor. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Tô falando sério. Obrigado, Nicolas, por salvar nós, porque se depender dos burros do PT, estamos na lama. Disse o Marcos. Marcos, é complicado, né? É complicado quando uma pessoa acredita que o Nicolas pode ajudar alguém. Mas o que você acha? Antes, por exemplo, a Receita fiscalizava Pix, pessoa física, a partir de R$2 mil. E pessoa jurídica, salvo engano, era 6. O que foi mudado? Que agora a Receita iria fiscalizar a partir de R$5 mil. Será que melhorou ou piorou? Mas assim, longe de mim querer contestar a sua opinião sobre algo. Somos livres, né? Somos pessoas livres e por isso a gente pode acreditar em quem a gente quiser. Mas como sugestão, eu acho que a leitura seria ótima para você, Marcos. Essencial, eu diria. Gente, infelizmente a gente ainda vive a luta de 2 projetos aqui no Brasil. Um projeto que quer a gente vira-lata dos Estados Unidos, que quer a gente ajoelhando pro Trump. E um projeto que quer a gente soberano, produzindo, fortalecendo a nossa indústria e sendo realmente um país grande e independente. Pois é, hoje a gente vai ter o resultado aí da reunião do Copom que pretende aumentar ainda mais a taxa de juros no Brasil. O setor da indústria já se posicionou contra, a CNI fez uma nota. Só que não é porque eles são bonzinhos não, é porque eles querem, é claro, tomar crédito a juros baixos para investir na indústria. Só que isso não é ruim para o povo brasileiro, isso é muito bom. Inclusive, o governo Lula lançou um plano há um ano atrás para acelerar a nossa indústria, o Nova Indústria Brasil. Para vocês terem noção de um exemplo, uma das metas do programa é aumentar
aumentar a participação da agricultura familiar na nossa agricultura de 18% para 70%, e que 95% dessa agricultura familiar tenha maquinário produzido nacionalmente. Imagina o impacto disso na nossa economia positivamente. Só um exemplo de uma das metas desse plano que você devia se informar sobre ele. Eu tô do lado do time que quer um Brasil soberano, que tenha uma indústria forte e prosperidade para o seu povo, assim como a gente vê nas economias centrais, que a gente produza aqui dentro, tenha autonomia sem ter que se ajoelhar para outras economias e que o povo colha os frutos dessa economia aquecida pela indústria. E você, de que campo que você é? Vamos divulgar esse vídeo, divulgar conhecimento e vem pro time da luta contra o aumento da taxa de juros. Um abraço a todos e todas. Galera, bomba suprema. A ministra Esther Dweck macetou o mercado financeiro e os bolsonaristas que estavam inventando a mentira de que existe um rombo nas estatais. A realidade é que não há rombo. As empresas, inclusive, deram lucro. Porém, algumas delas fizeram investimentos com dinheiro em caixa e isso, no balanço geral, consta como um negativo. Aparece ali na hora que vai fazer o cálculo do balanço como um déficit. Dá uma olhadinha só na fala da ministra, depois eu vou trazer uma perspectiva aqui. Mas antes disso, já clica pra me seguir e acompanha só. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje, o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né? Que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Né? O foco com os Correios é a criação de uma empresa lucrativa. Né? Você vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. As empresas estatais voltaram a investir, né? Os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna de para onde a empresa está caminhando. Né? Deixar de ter um grande foco, além, obviamente, do serviço universal de cartas, né, de entregas internas. Eles estão muito focados nas compras internacionais. Ele está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais também, que faz parte desse processo e, obviamente, isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então, ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então, o resultado hoje é só de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal. Para uma explicação muito simples, vamos pensar que você tem uma empresinha e durante o ano você ganhou 10 mil reais, mas gastou 5 para poder fazer os custos operacionais, o aluguel, a água, a luz, os insumos, as coisas todas, e aí sobrou 5 mil de lucro para você. Aí você tinha um dinheiro guardado, mais 10 mil lá guardado numa conta, e você pegou isso porque você quer começar a ganhar mais, quer investir aí na sua empresa para ela melhorar uma capacidade, comprar uma máquina diferente lá para poder fazer um processo ou qualquer coisa do gênero, aumentar o espaço, ou seja, você ganhou 10 mil reais no ano, 5 mil você já tinha gastado lá para poder pagar os insumos normal. Aí você pegou 10 mil e gastou também para poder ampliar as coisas. Ou seja, você gastou 15 mil e lucrou 5. Então, aparentemente, na hora que você vai fazer esse cálculo, vai dar um prejuízo de 5 menos 15 e vai parecer que você ganhou menos 10, né? Teve 10 mil de prejuízo. O que não é a verdade, até porque você teve lucro, aquele dinheiro era um caixa, é um investimento para que você possa ganhar mais e não vai ter impacto diretamente ali nas atividades da empresa. Inclusive, vai fazer com que a empresa tenha melhores resultados no futuro, se esse investimento for bem pensado e feito, que é o que está acontecendo com muitas das estatais. Mas a gente sabe que bolsonarista, direita, não gosta de trabalhar com a verdade, então tentaram sim contar uma conversa furada para você. Então já compartilha esse vídeo que fala a verdade, já deixa seu comentário para ajudar a engajar e não esquece também de me seguir para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Lula consegue atingir a meta fiscal. Desde 2015, a meta fiscal é perseguida, mas o Brasil nunca conseguiu, pois os presidentes não eram responsáveis fiscalmente. Agora, em 2023, Lula assumiu e deu como meta o déficit zero, e ele conseguiu. Fala pessoal, estamos aqui para poder falar algo que vai transformar a sua vida, que é o poder do posicionamento. Exatamente, Nicolas. Ter um posicionamento claro, seja jovem, empresário ou na sociedade, te faz te tornar um grande líder. Esse vídeo é para você, bolsonarista. Você que exaltou e aplaudiu um vídeo desse rapaz aí, que se diz deputado federal. Se diz não, ele é eleito por você, povo mineiro. Ele fez um vídeo que bateu 300 milhões de visualizações. E sumiu. Ele sumiu. Causou um alvoroço e foi passear, viajar. Enquanto ele viaja, nós tivemos um episódio trágico, onde brasileiros foram expulsos, humilhados, lá nos Estados Unidos. E ele, Nicolas Ferreira, em defensor dos fracos e oprimidos, o astro,
das 300 milhões de views, não se posicionou. Até agora. E aí aparece com esse videozinho ensinando como se posicionar. Nicolas, até agora tu não falou nada sobre esse assunto. Se é contra, se é a favor, se o Trump está certo, se o Trump está errado. Na verdade, você está numa sinuca de bico. O que é uma sinuca de bico? É quando você não sabe o que fazer. Qual é a jogada que você vai realizar? É o seu caso. Se você ficar a favor do Trump, o povo que você diz que defende vai ficar chateado. E se você ficar a favor do povo que você diz que defende, o Trump vai ficar chateado. E aí, a melhor opção para você nesse caso é não se posicionar. É se esconder. É passear. Espero que você pague essa conta, tá? Não pega nota fiscal, não. É feio. Se hoje você acordou se sentindo idiota, não se sinta. Não esqueça disso. Sou mulher brasileira. O Supremo Tribunal Federal não vai me calar. Nós vamos lutar. Como em 64. Não. Uma solicitação para que todos os patriotas coloquem seus celulares para despertar às 21h55 e acenda a lanterna dele, vire para as estrelas. Subiu aí, o granizo disse que não vai descer. Parei pra ele descer. O famoso estado de sítio. Jair Messias Bolsonaro resolveu agir. Então, se você nunca fez isso não adianta. E a coragem da espanhola, que durou só até a cassação em espanhol, agora tá esse chororô, choramingando, ai, perseguição, ai, a mesma narrativa de sempre dessa extrema-direita, tá chato, tá cansativo, muda o disco, inventa outra coisa, porque todo mundo já sabe que não há perseguição nenhuma, a não ser a sua boiada, né? Aquela bolha que fica lá lambendo o chão que vocês pisam, mesmo sendo desprezados, como vocês também foram lá nos Estados Unidos, pelo cabeção de laranja. Agora, mulher, deixa eu falar uma coisa pra você. Tá feio, tá? Você andou armada atrás de jornalista aí um dia antes das eleições, pagando de a corajosa, bambambam, tal. Agora fica nesse chororô. Ela chegou aos Trending Topics hoje, lá do Kiko dos Foguetes, né? O X. E vou te contar também por quê, cremosa. Porque 5... Ai, eu não ver. 5 deputados caíram junto com ela. Oh, my God! Adoro! Eu que não vou pro inferno sozinha, porque eu estou desde ontem me debochando. Ó, Cláudia, deixa eu explicar para você o porquê esses 5 deputados cabeça de boi do PL, Partido do Lixão, também caíram com ela. É por causa do coeficiente eleitoral. Já que ela, a espanhola, foi super bem votada, com 946 mil votos de gente que vale menos do que ela, pois ela levou com ela nessa votação super expressiva mais 5 cadeiras que agora, ó, foram junto com... Ai, pegou! Olha, Cláudia, junto com essa leva aí toda, foram 2 que eu particularmente detesto. 3, né? Aquele que se diz filho de rei, esqueci o nome dele, gente. Ai, credo, vale nem a pena a gente relembrar. Agora foi o Paulo Bilinski, palmas para nossa justiça. E o outro também foi o Florentina, menina. Florentina de Jesus. Um dos que menos trabalhou em 2024. Que tem, ó, só isso aqui, muito gogó e pouca atitude. Nenhuma ação. Não tem um projeto que esse cara tenha passado, que tenha valido a pena a população ter votado nesse troço aí. Ó, há 1000 anos que estão votando nessa palhaçada, literalmente, né? De um homem que não agrega valor a ninguém, a nada na política do Brasil. Bom, o fato é que enquanto a espanhola está chorando, o Brasil está como? Mas eu tô rindo à toa. Não é que a vida esteja assim tão boa, mas a Anabelle ajuda a melhorar. Tomou? Ui, babei. Então, o pessoal está reclamando aí do preço, do aumento da gasolina, né? Mas isso é um imposto que os estados é que estão implementando.
E o pessoal tá tentando, reclamando, como se fosse a culpa do Lula. É lógico, a mídia também. Porque a mídia tá trabalhando com Farias Lima para dar um golpe de Estado, pro benefício dele, porque ele acha que é dono do Brasil e que é ele quem decide. Ok, o problema é que o Brasil estava indo muito bem, muito obrigada. Quando o Lula pegou a dívida com o Fundo Monetário Internacional em 2005, a economia no Brasil estava melhorando. Depois de tantos anos, a economia nunca funcionou para a população brasileira, exceto por um período, durante o governo do João Goulart, né, que os Estados Unidos não podiam permitir que isso acontecesse e deram um golpe de Estado, aí veio o Lula. Então o Lula, em parte, sim, ele tem que agradar também o mercado, porque senão os Estados Unidos vão ficar irritadinho e não vai gostar e vai tentar dar golpe de Estado. E é por isso que eles resolveram criar o BRICS, para tirar esse poder do imperialismo americano. Um governo totalmente autoritário. Que muitos no Brasil que não gostam de um governo autoritário, por incrível que pareça, amam o governo autoritário dos Estados Unidos, que realmente não faz sentido. Mas bom, vamos lá. Mas eu me lembro que aí tá, né, manifestações contra Dilma, a gasolina acho que estava R$3,50 naquela época, e eles falaram, é só tirar a Dilma que tudo se resolve. Aí tá, tiraram a Dilma, colocaram o Temer, e quando as coisas começaram a ir por água abaixo, continuava sendo culpa do PT, porque o Temer era presidente, isso literalmente era culpa do PT. Não era culpa daqueles que pediram impeachment da Dilma, que deram golpe na Dilma, mas continuava a ser, apesar de tudo. Mas bom, aí eles falaram que era só votar pro Bolsonaro, que tudo vai melhorar. Piorou mais ainda. E aí veio a desculpa. Não, mas é a pandemia. O pessoal que não queria ficar em casa. Ué, 700 mil pessoas morreram por causa de um imbecil que não fez absolutamente nada para conter essa pandemia. Ele ficava andando por aí sem máscara, esfregando o nariz dele, enfiando na boca de criança para ficar espalhando esse vírus. O cara fazia isso. E ainda assim, a gente fala, passando pano no Bolsonaro. Passando pano. E ele também. Ele estragou a economia de estados quando ele zerou o CMS. Né? E em parte o governo teve que fazer algo para... E aí tá, o que o Bolsonaro fez. Eu estava falando sobre o que o Bolsonaro fez. Zerou. E ainda assim, a gasolina aumentou, estava mais cara ainda do que estava agora. Quer dizer, de novo, a população faz a cagada, não quer reconhecer, não quer assumir responsabilidade e continua. E aí a consequência do que o Bolsonaro fez. Né? Estados perderam mais de 100 bilhões com teto de ICMS sobre combustíveis. E aí quem teve que reparar esse dano? O governo do Lula. Quer dizer, tudo. E o cara ainda, o Bolsonaro, deixou um rombo. Não pagou as dívidas. Aí o Lula vai pagar as dívidas. Ele deixou o Lula tá gastando dinheiro. Não, o Lula tá pagando as contas que o Bolsonaro não pagou. E é sempre algo. O pessoal não tá nem aí. E o pior de tudo é que a mídia é cúmplice nesse crime, porque não tem outra palavra. As pessoas completamente se esqueceram da cagada que fizeram. E agora, eles realmente estão achando que o quê? Obviamente que a solução é tirar o Lula, né? Depois a cagada que vocês fizeram... Por que fez essa cagada? Foi os bolsonaristas, foi essas porcas desses manifestantes que lá consertar o Brasil. Cagaram no Brasil, estragaram a economia do Brasil. E agora que o Lula está tentando trabalhar e fazer a economia voltar ao que era antes, o pessoal está reclamando. Esse que é o problema quando a gente vive num país onde as pessoas não têm um mínimo conhecimento básico sobre economia e política. Terem da opinião, ficar em boteco, tomando cerveja, comendo torresmo, falando asneira com os amigos, recebendo o zap do tio, porque não tem o mínimo conhecimento do que eles estão falando, e leva a sério. E acha que as pessoas que têm conhecimento têm que aceitar essa opinião deles. Não, eu não tenho que aceitar e nem vou, porque eu vou esfregar a verdade na tua cara. Se você não se lembra, se esqueceu das cagadas que vocês fizeram no passado, não se preocupa não. Eu tô aqui pra te lembrar. Portanto, me siga no Musa Comunista aqui no TikTok. Muito obrigada. E esse é o meu pensamento do dia.